Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, eu estou feliz porque hoje me é dada a oportunidade de falar para os irmãos um pouco da minha vida. Alguns poucos aqui me conhecem. Eu acho que os que me conhecem há mais tempo, pastor Arthur, o irmão Rafael, o irmão Samuel também, obreiro da casa do Senhor, a irmã Ana Tereza. Algumas pessoas aqui me conhecem e sabem da minha história, sabem do que eu vivi na presença de Deus. Eu gostaria de, em poucas palavras, falar para os irmãos aqui como Deus me chamou para a obra missionária, como Deus, ao longo do meu ministério, me livrou da morte ao passar por uma descarga elétrica de 13.800 volts de energia, passando pelo meu corpo, e como Deus tem me levantado para fazer a obra missionária nos últimos dias, amém? Eu quero ler aqui um versículo no livro de Isaías, capítulo 43, rapidinho, porque tem que ser breve, tem que ser rápido hoje aqui, porque ainda teremos a palavra de Deus sendo pregada nesse lugar. Isaías 43, verso 1 diz assim: porque agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, e te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo, e através dos rios não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama arderá sobre ti, porque eu, Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, eu dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti, visto que tu foste precioso aos meus olhos. Tu tens sido honrado, e eu tenho te tomado. Portanto, darei homens por ti e povos pela tua vida. Amém? Queridos, eu tive o privilégio, a oportunidade de conhecer a Jesus no finalzinho de 2004. No finalzinho ali de novembro de 2004, eu tive o privilégio de conhecer Jesus através da Bíblia Sagrada, sentado no meu quarto, encostado na parede. E ao longo de 2 meses eu li a Bíblia Sagrada e eu vi a necessidade de procurar uma igreja, eu vi a necessidade de procurar pessoas para congregar e de confessar o nome de Jesus em público, de descer as águas, de ser batizado. E naquele movimento eu procurei alguns amigos que participavam da igreja, e eu andava naquela época 8, 10 km a pé para ir congregar, para estar com os irmãos, buscando a Deus naquele lugar. E ali Deus, ele começou a me envolver na obra missionária. Ele criou em mim o desejo de falar de Jesus para as outras pessoas, o desejo de anunciar tão grande salvação para as pessoas. Eu tive o privilégio de, no dia 13 de julho de 2005, descer as águas, receber o batismo nas águas, 20 dias depois ser batizados no Espírito Santo, com o Espírito Santo, com a evidência de línguas. E o meu desejo era de poder fazer a obra missionária, de poder ganhar vidas para Jesus. Eu tive o privilégio, e alguns irmãos tiveram lá nessa época, de dirigir uma congregação naquele sítio, dirigir uma congregação naquele lugar. E naquele lugar onde a religião, que não é a nossa religião, que não é o cristianismo, predominava, as pessoas não queriam conhecer Jesus, as pessoas não queriam ir até Jesus, porque a maioria daquelas pessoas iam contra o que nós pregávamos, ia contra o que a igreja evangélica pregava. E naquele lugar eu tive o privilégio de chegar sozinho, de muitas vezes pregar o evangelho ali com as caixas de som do lado de fora da igreja, apenas para um irmão que louvava e glorificava a Deus como se estivesse em meio a uma multidão. E eu via Deus operando na vida das pessoas. Eu olhava para a esquerda e eu via pessoas nos quintais, nos fundos de sua casa, ouvindo o evangelho. Tinham vergonha de ir para a igreja, mas estavam ouvindo o evangelho. Eu tive o privilégio de ver muitas pessoas confessando suas vidas para Jesus. E naquele lugar onde eu cheguei com 0 crente, quando eu saí de lá 1 ano e meio depois, ficaram ali um pouco mais de 20 pessoas para glorificarem o nome do Senhor. Milagres foram realizados pelo Senhor naquele lugar. Pessoas, uma senhora paralítica foi curada de sua paralisia, aonde o médico disse que ela jamais iria caminhar, e para a glória de Deus ela recebeu a sua cura.
Eu quero dizer para vocês que eu estou envolvido com missões, eu estou envolvido em anunciar o que Deus tem para fazer na vida das pessoas, porque eu próprio sou testemunha. Tive o privilégio de, em 2006, ter de Deus uma revelação, uma visão, onde Ele me mostrava um lugar. E poucos dias depois chegaram alguns irmãos lá em casa, louvando a Deus, glorificando a Deus. Viemos lhe buscar para irmos uma vigília. Fevereiro de 2006, eu participei de 3 dias de vigília aqui na cidade do Crato. E fui a um lugar onde Deus havia me mostrado em sonhos. E eu passei a fazer missões naquele lugar. Eu deixei a minha terra e eu fui fazer missões lá no sítio, nas Guaribas. E naquele lugar, para vocês terem ideia de como era tão pesado fazer a obra de Deus, estava eu e mais alguns 4 irmãos, entramos em uma casa, e só no momento em que uma das irmãs colocou o pé na porta da casa daquela senhora, demônios se manifestaram naquela mulher. E foi mais de meia hora de oração, expulsando demônio, demônio voltava, expulsando demônio, demônio voltava. Quando tudo se resolveu, aquela mulher olhou para nós e disse: vocês não tinham o direito de fazer isso, porque eu não pedi a vocês para ser liberta. Eu não pedi a vocês que a minha aliança com o reino das trevas fosse quebrada. Para vocês terem ideia de onde eu estava. E eu estava agora sozinho pregando o evangelho naquele lugar onde a religião, ou uma religião obscura, predominava. Todas as pessoas participavam ali de religiões, de cultos a Satanás. E eu estava agora pregando o evangelho naquele lugar, pregando o evangelho para aquelas pessoas. E eu disse: Deus, é difícil pregar aqui porque as pessoas não te recebem. As pessoas não querem compromisso com o Senhor. Mesmo sendo libertas, preferem que o seu estado torne 7 vezes pior, mas não querem confessar ao Senhor. E a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho, e estes sinais seguirão aos que creem. Irmãos, mesmo em um lugar difícil, eu vi Deus fazer milagres. Eu vi Deus levantar paralíticos com 83 anos de idade. Eu vi Deus tirar manchas brancas, cegueira da vista de pessoas. Eu vi naquele lugar Deus curar pessoas de câncer no nariz. E eu falo isso com propriedade. Existem irmãos que congregam na ladeira do Joaquim, o Luciano. A sua mãe foi curada de um câncer, de um problema no nariz. O seu Enoque, de 83 anos, foi curado de paralisia. Ele foi curado de cegueira nos olhos. Uma senhora que fazia parte de uma religião onde se dizia: eu quero fulano morto. Ela ia lá e fazia, em menos de 24 horas acontecia. Ela confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E eu estava algumas vezes tomando café na casa daquela senhora, que já estava agora conosco na igreja. E eu via como era o sofrimento dela, demônios sufocando aquela mulher, e a gente entrando em oração para que Deus repreendesse aquilo. Eu vi Deus fazer muitas coisas. Eu vi muitas vezes a igreja ser apedrejada, o telhado ser apedrejado, as portas serem quebradas, mas o nome do Senhor sendo glorificado naquele lugar. Uma senhora de 3 anos e meio, paralítica, em uma cadeira de roda, o seu corpo descascando. Ela estava agora, depois de 1 ano e meio orando por ela. Eu disse: Deus, por onde o milagre vai acontecer na vida dessa mulher? E Deus me revelou. Ela disse: olha, há 3 anos e meio estou paralítica, e eu guardo isso por conta da minha nora, que me fez um grande mal, uma grande raiva, e eu tive um AVC e até hoje estou nessa situação. Começamos a trabalhar a cura, liberar o perdão no coração que havia naquela mulher. E ela confessou Jesus, ela conseguiu perdoar, e em menos de 15 dias depois do batismo nas águas, aquela mulher estava caminhando para a glória de Deus. Aquela mulher participou da Santa Ceia 2 vezes e partiu para a glória. E eu fico me imaginando, se eu não tivesse 1 ano e meio orando por ela, sendo bênção de Deus na vida dela, não desistindo dela, e ela tivesse morrido sem Cristo, ela tivesse morrido sem confessar a Jesus, ela não teria o privilégio que eu e você temos de morarmos na eternidade com o Senhor. Eu disse tudo isso e eu falei de experiências que aconteceram na minha vida, de muitas pessoas que foram curadas por Deus através das minhas orações. E eu vivi a minha vida inteira, meus primeiros 5 anos na igreja, fazendo missões, ganhando vidas para Jesus. Mas no ano de 2010 a 2014,
Eu estava agora apenas dentro de uma igreja pregando uma vez por semana. Eu estava agora dentro de uma igreja dirigindo um ministério. E o meu coração clamava, o meu coração chorava e dizia: Deus, isso aqui pode ser bom para qualquer pessoa, mas o meu desejo maior é poder fazer missões. O meu desejo maior é poder ver as pessoas sendo curadas, é ver as pessoas sendo libertas do poder de Satanás. E pregando para a igreja dia 16 de fevereiro de 2014, eu disse: Senhor, qualquer pessoa pode se satisfazer pregando uma vez por semana para a igreja, mas eu não me satisfaço com isso, Deus, porque o meu chamado é para fazer missões, o meu chamado é para ganhar vidas. Então, Deus, se o Senhor ainda vai me usar, se o Senhor ainda tem um desejo de me usar na obra missionária, eu quero um sinal do Senhor, eu quero uma resposta. Porque se o Senhor não me der esse sinal, não me der essa resposta, eu não vou continuar na igreja. Sim, fazendo a tua obra, sim, mas eu quero ver as coisas que o Senhor continuou a fazer na minha vida. Eu quero que isso seja contínuo na minha vida. Eu quero que as pessoas venham a Jesus através de mim. Dia 17, numa sexta-feira de fevereiro de 2014, 12 horas depois, 8h30 da manhã, eu estava subindo para uma construção, porque agora eu trabalhava secularmente, não estava na obra missionária. E de repente eu peguei uma treliça de ferro que estava à minha esquerda, e para poder trabalhar naquela área, eu peguei a treliça de ferro e coloquei do meu lado direito. E eu não percebi que a 1,5 m de distância tinha 13.800 volts passando por uma rede de alta tensão. Aquela energia, aquela treliça colou naquela energia, e aquela energia começou a entrar pelos meus dedos, nas minhas duas mãos, e eu caí apregado àquela energia, sem poder me mover, sem poder me mexer. E Deus estava me respondendo que Ele ainda iria me usar na obra. Deus estava me dando um sinal que Ele ainda iria usar-me na obra. Depois de alguns minutos de choque, depois de alguns minutos, a energia entrando pelas minhas mãos e saindo pelos meus pés, tenho marcas até hoje. Eu levanto, desço as escadas, entro no carro de um irmão e vou para o hospital. Quando o pessoal da companhia elétrica chega lá para desligarem a energia nos pontos de entrada e removerem a treliça, ele diz: sim, e o rabecão foi mais rápido que nós, já levou as cinzas, já levou o carvão, já levou o pó. Alguém olhou para eles e disse assim: não, o rapaz levantou-se, desceu a escada, entrou no carro e foi para o hospital. E eu tenho vivido grandes coisas, mas eu confesso para os irmãos que naquela época, mesmo tendo recebido o sinal de Deus, eu passei 2 anos chorando. 2 anos chorando porque eu ia muitas vezes para a igreja e as pessoas, os irmãos olhavam para mim e diziam: eu não quero conversa com você, é entre você e Deus. A prova é... Eu senti muitas vezes tristeza por estar sozinho. Eu senti muitas vezes tristeza por estar passando por aquela situação sozinho. Mas nesse período Deus, Ele trabalhou na minha vida e Ele me pôs de pé. E Ele me pôs de pé com um propósito: ganhar vidas para Cristo. E eu confesso que na época eu fiquei triste. Eu disse: Deus, eu não vou mais me dedicar à obra, eu não vou mais me dedicar à igreja. E eu passei naquela época, em 2014, 2015, 2016, a investir em um projeto que eu tinha, que era a loja de peças e serviços para motocicletas. E eu prosperei, irmãos, eu cresci, mas eu não estava fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu estava tão bem, tão próspero, tão bem, que eu realizava as coisas que eu queria, eu comprava o que eu queria. E no ano 2021 chegou um profeta, um homem de Deus na minha casa, no meu comércio, e ele olhou para mim e disse: e aí, Deus tem te abençoado? Eu disse: Deus tem me abençoado. Ele tem te feito próspero? Eu disse: Ele tem me feito próspero. Ele olhou para mim e disse: lembre-se do Senhor. Você é uma pessoa conhecida, uma pessoa próspera, mas o propósito para o qual Deus te chamou não é esse. O propósito para o qual Deus te chamou não é você ser próspero como empresário, como uma pessoa comum. O propósito para o qual Deus te chamou é ganhar vidas, é estar no campo missionário, é estar fazendo a obra do Senhor. E ele disse: o Deus que abre portas e faz prosperar é o Deus que fecha portas e faz cessar a bênção. Eu olhei para aquele irmão e eu vi aquilo, no meu coração eu disse: não, eu não aceito essa praga, eu não aceito essa palavra contrária. Eu disse, irmãos. E para vocês entenderem, no final, no meio do ano de 2021,
até agosto desse ano, as portas se fecharam. Aqueles R$800 que eu ganhava por dia, estava sendo agora por mês. Porque o propósito para o Senhor era eu estar fazendo a obra missionária, não era eu estar sendo próspero como empresário. E as portas se fecharam de uma forma tão grande para mim, que eu disse: Deus, o que é que eu vou fazer? E eu comecei a orar, eu comecei a pedir ao Senhor um milagre urgente. Para vocês terem ideia, eu passei por uma necessidade tão grande. Aí eu dobrei meus joelhos e eu disse: Deus, agora eu entendi porque o Senhor fechou as portas. Agora eu entendi porque que o Senhor não me fez mais prosperar. Agora eu entendi porque que o Senhor tem me chamado para fazer a obra missionária. E eu, queridos, eu comecei a orar e dizer: Deus, eu quero uma palavra que venha mudar a minha vida. E eu aceito o que o Senhor tem para a minha vida. Eu aceito fazer a tua obra. Eu aceito fazer a missões, a fazer o projeto que o Senhor tem determinado para mim. E o Senhor, depois de um milagre rápido, Ele me deu uma palavra em 27 dias. Dia 3 de agosto a dia 30 de agosto. Foram 27 dias. Deus, Ele fez coisas na minha vida que eu estaria passando até 2026 para resolver. Deus, Ele fez no âmbito espiritual. Deus, Ele realizou porque Ele é Deus. Coisas que as pessoas chegavam para mim e diziam: como é que pode ter acontecido isso? Eu disse: é Deus mostrando que Ele me quer na obra missionária. Queridos, eu comecei na obra missionária novamente. Deus me dá um campo, Deus me deu um campo, começando por Várzea Alegre até chegar em Campos Sales. Estamos começando lá em Várzea Alegre. Deus já me colocou em contato com pessoas naquele lugar. Deus já fez milagres, eu compartilho com o pastor Arthur. Deus já fez milagres na vida de pessoas nessas viagens para Várzea Alegre. E eu não consigo, eu estava conversando com o reverendo Adão Santos e eu disse: eu não posso exigir do Senhor que me ajude financeiramente, porque eu sei dos compromissos da igreja, eu sei dos compromissos que essa igreja tem. Mas Deus colocou um desejo, um propósito no meu coração, e se o Senhor puder me ajudar, já é de grande valia. E para a glória de Deus, Ele me concedeu esse momento aqui, e já demos início àquele projeto ali na cidade de Várzea Alegre. Já foi dado início à compra de algumas coisas, à fabricação de alguns equipamentos para aquele lugar, para aquela obra missionária. E Deus, Ele já falou em todos os sentidos que Ele está comigo nesse projeto. E para não pedir aos irmãos e para não pedir à igreja dinheiro para me ajudar naquele projeto, sabendo que eu preciso, Deus colocou no meu coração um projeto, um propósito de estar apresentando a Bíblia aos irmãos, de estar apresentando um sorteio de uma Bíblia de estudos Jeffrey, uma Bíblia de estudos proféticos, onde os irmãos vão poder estar me ajudando essa obra missionária, adquirindo um número, para estar me ajudando nessa obra missionária, para estarmos comprando cadeiras, equipamentos de som, pagando aluguel, gastando com combustível para irmos até ali. Então, as pessoas que tiverem o desejo de me abençoar, de abençoar essa obra, adquirindo um número, não é vendendo, é para que você abençoe a obra. E eu estou falando aqui, e agora é como se Deus tivesse colocado essas pessoas que estiveram comigo na obra missionária ali nas Guaribas. Eu não vi antes, e hoje, agora eu estou vendo. Eu estou vendo as irmãs ali atrás. A irmã Luciana? Não, parece com a irmã Luciana, mas não é. Vamos pular essa parte. Então, irmãos, essa Bíblia é uma Bíblia de estudo Jeffrey, estudos proféticos, na versão King James. Se os irmãos sentirem de Deus e me abençoar essa obra missionária, para estarmos ali levando a palavra de Deus naquele lugar, levante a sua mão, você que tem um desejo de me abençoar, de adquirir um número, para estar abençoando essa obra. Você que pode fazer isso, irmão, eu vou estar te abençoando com um número. Eu vou estar te abençoando com um número, para Deus abençoar essa obra, para a compra de mais equipamentos. Levante a sua mão, por favor, se você assim tem esse desejo de estar abençoando. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Você que tem sido tocado agora com o desejo de abençoar essa obra missionária, de participar desse sorteio de uma Bíblia, e assim está abençoando a obra do Senhor, abençoando. Eu peço aos irmãos rapidinho que venham aqui à frente. Irmã Aline, por favor, pega o nome dessas pessoas
Talvez você não tenha agora esse valor, mas tenha depois. R$25 é o valor do número. R$25 é o valor do número. Se você não tiver agora, pode ser durante todo o decorrer da semana. O importante é que você participe. Então, se tem alguém, por gentileza, eu já vou estar entregando o microfone. Coloca-se de pé no nome de Jesus, para que a irmã possa ir até você. E você está abençoando. Amém? Está abençoando. E esse valor será para adquirirmos cadeiras, finalizarmos o equipamento de som e estarmos ali naquele lugar, na cidade de Várzea Alegre, pregando o Evangelho da salvação. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço por esse momento aqui, por essas pessoas, Pai, que estão agora se envolvendo nesse propósito, nesse projeto de missões, que estão agora, Senhor, semeando na tua obra, para que pessoas possam ouvir o Evangelho naquela cidade, naquela região. Senhor, que essas pessoas sejam abençoadas e que possam, Senhor, receber galardão por isto. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor possa estar abençoando esta igreja, este ministério, e continue a falar conosco através da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. E todos digam amém. Os irmãos que vão contribuir, por gentileza, continua ainda de pé, que a irmã Alinha vai estar. Pega o número de telefone, irmã Alinha, também, viu? E eu já agradeço, em nome de Jesus.